Oi, meus irmãos, vamos continuar o capítulo 24 de Mateus. A partir do versículo 27, para a gente entender como que vai se dar a vinda do Filho do Homem e para a gente entender o que é o arrebatamento, como vai ser o arrebatamento e o porquê e para que esse arrebatamento. Capítulo 37, do versículo 37 de Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Vejam que aqueles que viveram antes do dilúvio não perceberam quando Noé entrou na arca. A princípio, para que vocês entendam a minha visão, essa segunda vinda de Cristo, ele vem como um Noé. Ele vem como um Noé e ele seria a nossa arca. Então ele vem e toca as trombetas e aí nos arrebata. Ele faz isso para quê? Porque ele é como um Noé e ele é como uma arca. Vocês entendam, o próprio texto está falando aqui que a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que aconteceu? Noé necessitou de uma barca para que o dilúvio não o destruísse. O dilúvio foi feito para a destruição da terra, a destruição da raça humana. Só que Deus poupou apenas Noé e sua família. E a segunda vinda do Filho do Homem, essa segunda vinda de Jesus Cristo é para a destruição. Ele vai ser como se fosse um segundo dilúvio. Mas não vai ser em águas. Vai ser do modo que Deus quiser. Mas será um segundo dilúvio. E para isso, para que haja um segundo dilúvio e pela segunda vez seja acabado com a raça ruim dessa terra, pela segunda vez vai se fazer isso daí, para que haja isso, necessita de uma arca, de algo que pegue aqueles de Deus e os proteja. E o arrebatamento é isso, é a proteção daqueles de Deus. Então, os cristãos serão arrebatados para escaparem da ira de Deus. Continuando, então, não perceberam, naquela época, e senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, como aqui nesse versículo 39 se vê essa visão. E vamos para o versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Isso é uma visão de arrebatamento. Ele está especificando o arrebatamento. Vai ter 2 no campo. Um será arrebatado, o outro ficará. 2 estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Agora eu vou ler o versículo 40 e 41, já li. E para que vocês entendam essas questões de um ser tomado ficar do outro, olha esse versículo 28 que eu já tinha falado,
no vídeo anterior, esse versículo 28 do mesmo capítulo de Mateus, que fala: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Guardem esse versículo, porque esse mesmo versículo vai estar lá em Lucas 17, e agora eu vou ler para vocês Lucas 17, para deixar bem mais claro essa segunda vinda do Filho do Homem e essas questões de o Filho do Homem, quando vir, necessitar arrebatar os seus para que os seus não sejam queimados junto com os outros. Porque um dilúvio seria isso, um dilúvio é para acabar com tudo, só que necessita de uma barca, numa linguagem metafórica. Eu estou usando linguagem metafórica: dilúvio, barca, Noé. Então, dentro desta linguagem metafórica, necessita de algo semelhante para que os filhos de Deus sejam salvos e não passem pela ira de Deus. Então, se vocês abrirem em Lucas 17, versículo 26, eu vou ler esse texto com vocês, do 26 ao 37. Vou ler e vou explicando. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Novamente falando a mesma coisa. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Vai ser a mesma coisa. Vão estar vivendo normalmente até o dia que o Noé seria a gente agora, e esses Noés, que é a gente cristão, vai necessitar entrar na barca, e entrando na barca vem esse segundo dilúvio, metaforicamente, destruindo a todos. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Os textos estão deixando claro que, assim como houve essas catástrofes em que necessitou que Noé saísse, necessitou que Ló saísse, vai necessitar nessa vinda do Filho do Homem que a gente saia para ver a destruição. E a gente vai sair como? Através de arrebatamento. A gente não vai construir, não vai ser necessário mais construir uma arca, se é que não seja uma linguagem metafórica bíblica essa questão de arca de Noé. Então, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Por que ele fala isso? Essa linguagem seria lá, como na linguagem lá de Mateus 24, em que aqueles de época de destruição de Jerusalém, quando estava no campo, não podia ir em sua casa pegar algo, algum objeto, porque a cidade estava sendo atacada. Se ele estivesse no campo, que ele fugisse. Só que na vinda do Filho do Homem, não há fuga para a gente. A gente não tem que fugir de nada. Mas prestem bem atenção, vou reler de novo. Naquele dia em que estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los.
e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos lembrar da mulher de Ló, o que aconteceu. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. A mulher de Ló, ela, quando os anjos pegaram Ló e sua mulher e suas filhas, a mulher de Ló olhou para trás, num momento de destruição ali, de Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás, e é o que esse texto está nos falando. Para não, se a gente está no campo, não voltar para trás para pegar algo. Ou seja, quando tocou a trombeta, vinda do Senhor, é Jesus chamando. Chamando para quê? Para arrebatamento. Aqueles que serão arrebatados, não olhe para trás assim como a mulher de Ló. Não pense, espera, Senhor, que eu tenho que pegar uma roupa, espera, Senhor, que eu tenho que pegar um objeto de valor meu, espera, Senhor, que eu tenho que resgatar alguém. Não. Você foi chamado, você tem que ir. Se não for, vai ficar como a mulher de Ló, porque você olhou para trás, olhou para o mundo. Você desejou o mundo e não o arrebatamento. É como está aqui, ó. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Então, você vai perder, no arrebatamento, você vai perder a sua vida mundana. E quem a perder, de fato a salvará. É um ato de salvação esse arrebatamento de Cristo, porque antes que ele venha destruindo tudo, ele arrebata. Continuando no versículo 34, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes. Olha aquele versículo lá, 28 de Mateus 24. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ou seja, esses que estão sendo tirados. 2 mulheres estão juntas moendo, uma será tomada. Essas pessoas que estão sendo tomadas estão se arrebatando, estão se salvando. Os que ficou, vai ficar o corpo e os abutres. Os que ficou já era. É um segundo dilúvio. Então, para finalizar, eu já deixei bem claro aqui que arrebatamento é para a salvação de um segundo dilúvio, metaforicamente falando. Essa história de pré-tribulação, do arrebatamento, ou pós-tribulação, dá a entender que o arrebatamento serve para livramento de tribulação. O que eu expliquei aqui? Arrebatamento é para livramento de tribulação? Arrebatamento é para livramento de morte. Porque ele vai arrebatar, ele vai te dar uma arca, te deixar dentro de uma arca e o resto ele destrói. É iminente. A destruição é iminente. É rápida e repentina como a vinda do Senhor. Vai ser assim a ira do Senhor, esse segundo dilúvio. Então, essa história de pré-tribulação, pós-tribulação, são termos errados em que esses
intelectuais, esses mestres da lei e mestres dos evangelhos, esses grandes mestres que têm estudo e ficam citando essas palavras bonitas, mas vocês veem que as duas palavras bonitas não têm sentido nenhum. O sentido é esse, que o arrebatamento serve para a não destruição daqueles que estão sendo arrebatados. O arrebatamento é significado do fim, acabou ali, já era. É ali que inicia uma nova vida para os cristãos e para aqueles que não são cristãos, já era, acabou, já era. Segundo o dilúvio, extinção desses australopitecos que estão nascendo aqui na Terra novamente, desses filhos de Satanás que estão renascendo novamente, como eu já falei e expliquei em vídeos anteriores. É isso. Eu acho que foi bem claro a respeito de arrebatamento. Nem precisa mais falar mais nada. Esses textos são claros, são nítidos. Não precisa mais falar mais nada. Arrebatamento é coisa simples de se falar, porque os textos nos mostram paralelos e histórias simultâneas que dá para vermos uma boa compreensão desse tema que é arrebatamento. Até mais, meus irmãos. Amém.